Boa noite às vereadoras Helena e Rene e aos nossos colegas vereadores. E uma boa noite especial a todas as pessoas que estão sintonizadas neste momento para ouvirem os assuntos a serem tratados de interesse do município por esse Poder Legislativo. Muito obrigado a todos por estarem nos honrando, acompanhando o nosso trabalho. Então, em nome de Deus, em nome do povo de Alto Paraíso, chegando o horário excepcional de 8 horas, até já adiantado um pouquinho, nós declaramos aberta a presente sessão e pedimos à nossa primeira secretária, Helena, que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Inicialmente o trecho bíblico, me desculpe, uma falha minha. Salmo 114. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiro, as colinas como cordeiro do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiro do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença de Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Amém. Dando sequência, vamos pedir à secretária que proceda com a leitura da sessão com a ata da sessão anterior. Ata da 12ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa, da 17ª legislatura. Aos 5 dias do mês de abril do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, situada na Avenida Ari Ribeiro Valadão Filho, número 306, reuniram-se os vereadores e vereadoras para a realização da 12ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa, da 17ª legislatura, excepcionalmente no horário de 20 horas, de modo a viabilizar a transmissão radiofônica da sessão, uma vez que, para prevenir aglomerações, as reuniões têm sido realizadas com um número reduzido de público. A sessão foi presidida pelo presidente da Câmara, vereador Eliomar Bertoldo de Siqueira. Além do presidente, estiveram presentes à sessão os seguintes vereadores e vereadoras: Agenor da Silva Bastos Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, Helena Maria da Conceição Gomes, João Vitor Soares, Marconei Correia da Silva, Marlone Dias Bernardes, Renata Novaes de Freitas. Estava ausente da sessão, com falta justificada, o vereador Vitor Hugo Martins Afros de Torres. Verificando a existência de quórum, o presidente declarou aberta a sessão e pediu à vereadora Helena Gomes que procedesse à leitura de o Salmo 100. Dando continuidade, o presidente pediu à primeira secretária da mesa diretora, vereadora Helena Gomes, que realizasse a leitura da ata da sessão ordinária do dia 4 de abril. Após a leitura, a ata foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, o presidente anunciou a fase dos expedientes do Executivo, e não havendo nenhum expediente do Executivo para ser apresentado, passou-se então à fase dos expedientes dos vereadores. Momento em que foram apresentados os seguintes documentos: requerimento AL 05/2022, de iniciativa do vereador André Luiz, requerendo informações acerca das providências adotadas pelo Poder Executivo para cessar o vazamento de água no prédio do CRAS. Após as discussões, o requerimento foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento RF 05/2022, de iniciativa da vereadora Renata Freitas, solicitando ao senhor prefeito municipal informações sobre as obras de calçamento do distrito de São Jorge. Após as discussões, o requerimento foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Indicação MC 08/2022, de iniciativa do vereador Marconei Correia, pedindo o aumento na periodicidade do atendimento médico no distrito de São Jorge. Após as discussões, a indicação foi levada à votação,
sendo aprovada por unanimidade. Indicação MC 09/2022, de iniciativa do vereador Marconei Corrêa, indicando a instalação de um poste de luz no ponto de carona do distrito de São Jorge. Após as discussões, a indicação foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Indicação MC 10/2022, de iniciativa do vereador Marconei Corrêa, sugerindo ao senhor prefeito municipal o ordenamento do trânsito nas vias principais de São Jorge durante feriados prolongados, finais de semana e outras datas de fluxo intenso de turistas. Após as discussões, a indicação foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Indicação RF 05/2022, de iniciativa da vereadora Renata Freitas, solicitando ampliação no calendário de roçagem e a criação de um galpão ou pátio de compostagem no distrito de São Jorge. Após as discussões, a indicação foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Indicação RF 06/2022, de iniciativa da vereadora Renata Freitas, solicitando a reforma dos brinquedos e a substituição de equipamentos e bancos quebrados no parquinho do distrito de São Jorge. Após as discussões, a indicação foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Moção de pesar 008/2022, endereçada à família do senhor Albino Xavier Gonçalves, recentemente falecido. Não havendo mais nenhum documento para ser apreciado, passou-se a fase dos expedientes de terceiro. E não havendo nenhum expediente de terceiro para ser apreciado, passou a fase dos informes da presidência, ocasião em que o vereador Eliomar Siqueira convocou sessões extraordinárias para os dias 7 e 8 de abril, no horário de 20 horas, e no dia 9 de abril, às 8 horas, tendo como ordem do dia a discussão e votação do projeto de lei complementar PLC 007/2022, o qual altera o dispositivo da Lei nº 853/2010 e da outras providências. E não havendo mais nenhum informe, passou-se à fase da tribuna dos vereadores, momento em que o vereador Marconei Corrêa falou sobre o curso de brigada realizado pela SEMAD, em atendimento à demanda da comunidade do assentamento Silvio Rodrigues. Parabenizou também a organização do Campeonato Municipal de Futsal. Falou sobre a Batalha do ET, promovida por jovens do município, enfatizando a campanha de doação de livros infantis, impulsionada pelo duelo de MCs. Parabenizou a vereadora Renata pelo requerimento de criação de usina de compostagem. Finalizou pedindo seriedade do Poder Executivo no atendimento de publicações feitas por munícipes nas redes sociais, cobrando soluções para as demandas indispensáveis para o bem-estar da comunidade. A vereadora Renata Freitas falou sobre a importância e qualidade e o envolvimento político, social e econômico promovido pela Batalha do ET. Falou sobre a primeira edição da Batalha do Dragão no distrito de São Jorge e parabenizou a iniciativa dos jovens do município. Criticou as informações desencontradas fornecidas pelos servidores do Hospital Municipal e sobre a demora do atendimento médico. Informou que vai preparar uma indicação sugerindo o Poder Executivo que realize treinamento para os funcionários da saúde com vistas na melhoria dos atendimentos. A vereadora Helena Gomes usou da palavra para comentar sobre a realização do segundo ciclo de oficinas profissionalizantes que aconteceram nos dias 3 e 4 de abril no Povoado Moinho. Comunicou ainda que em breve será realizada a terceira edição das oficinas e que estas estão abertas para a participação do público. O vereador Marlone Bernardes iniciou sua fala pedindo permissão para ler o artigo 94 do Regimento Interno da Câmara, enfatizando sobre a função dos vereadores, parabenizou a participação do Poder Executivo na sessão do dia 4 de abril e agradeceu a parceria e o respeito do prefeito com a Casa Legislativa.
Criticou a falta de fiscalização no que diz respeito à iluminação pública e desrespeito de água nos prédios públicos e praças públicas do município, sugerindo a criação de uma rotina de fiscalização a fim de sanar esses problemas. Parabenizou o prestado pelo ex-vereador Paulo Sérgio na qualidade profissional pertinente aos quadros da empresa BV Ambiental, enfatizando as melhorias no atendimento das demandas da cidade. No entanto, reforçou que ainda há necessidade de muitas melhorias na qualidade do trabalho desempenhado pela referida empresa. Finalizou comentando sobre o constante processo de estudo das comissões permanentes e assessoria da Casa nos projetos protocolados na Casa. O vereador Eliomar Siqueira falou sobre visita do deputado federal, delegado Valdir, ao município de Alto Paraíso de Goiás, no dia 4 de abril, onde foi informado sobre uma emenda significativa que será destinada para melhorias na área da saúde e infraestrutura para benefício da população. Agradeceu a contribuição do deputado e disse que está aguardando a cópia de um empenho para divulgar a emenda na Câmara. Parabenizou ainda a colocação da vereadora Renata Freitas sobre a importância de um cronograma de treinamento de funcionários do hospital. Não havendo nenhum vereador disposto a fazer uso da palavra, passou-se a fase da ordem do dia. Momento em que foi votada a moção de pesar 008/2022, endereçada à família do senhor Albino Xavier Gonçalves, recentemente falecido. Após as discussões, a moção foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Não havendo mais nenhum documento a ser apreciado na ordem do dia e não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o presidente deu por encerrada a sessão, convocando a próxima sessão ordinária para dia 6 de abril de 2022. Nas dependências da Câmara Municipal, no horário excepcional de 20 horas, para constar se lavrou a presente ata, que lida achada conforme vai impressa em 4 folhas, com timbre da Câmara, numerada sequencialmente de 001 até 002 até 004, e assinadas e rubricadas por todos os vereadores presentes à reunião. Bom, senhores vereadores e vereadoras, eu gostaria de saber se existe alguma correção a ser feita na ata, na forma que foi lida. Eu gostaria de pedir uma correção, vereadora, que não foi em visita do delegado Valdir, não, tá? Ele não visitou o Paraíso dia 4, não. Ele mandou uma mensagem via WhatsApp falando sobre as emendas e eu estou esperando ele me mandar um empenho para que então seja divulgado. Então, fazer essa correção que não foi visita, não, tá bom? Mais alguma correção, senhores? Não? Então vamos para a votação. Todos são favoráveis à aprovação da ata com a pequena correção que foi dita? Sim, presidente. Ok. Bom, antes de darmos sequência aos trabalhos, cumprimentar, nós contamos com 2 pessoas aí nos honrando com a presença e ouvindo a nossa sessão. Eu esqueço o nome, é o Severino e o senhor Lourenço. Sejam bem-vindos, tá? Nós não temos hoje expedientes do Executivo Municipal. Então vamos passar direto para os expedientes dos vereadores. Primeiro nós vamos ler o requerimento RF 06/2022, de autoria da vereadora Renata Novaes de Freitas. Senhor presidente, excelentíssimo senhor Eliomar Siqueira, senhor presidente, considerando o poder fiscalizador do vereador no que diz respeito às ações do Poder Executivo, considerando ainda as frequentes reclamações protocoladas nessa casa sobre possíveis irregularidades na madeireira Pica-Pau, situada no setor Paraizinho, próximo ao supermercado Barreto, às margens da rodovia, a vereadora que subscreve em conformidade com o texto regimental vigente e depois de se ouvir o plenário dessa casa, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que preste os seguintes esclarecimentos acerca da mencionada empresa. 1. Enviar cópia dos laudos técnicos de vistorias da vigilância sanitária e da fiscalização de obras. Justificar caso não haja laudo. 2.
informar a situação do processo de licenciamento da atividade da madeireira em questão. Sala de sessões em 6 de abril de 2022, assinado pela vereadora Renata Novaes de Freitas. Está em discussão o requerimento da colega. A palavra está com a autora da matéria. Obrigada, presidente. Boa noite a todos e a todas, colegas vereadores e vereadora Helena, ouvintes da Rádio Paraíso FM, aqui aos funcionários da casa, ao Severino e Lourenço, gratidão pela presença aqui na nossa casa. No começo dessa semana, muitos de nós, vereadores e vereadoras, fomos procurados pelo munícipe Mateu com relação a essa questão da madeireira e ficamos então de averiguar quais seriam as informações que gostaríamos de requerer à prefeitura para dar andamento a esse processo, né? Se tudo está correto, a gente vai receber as informações e vamos ver quais são as medidas que a gente pode tomar a partir desse processo. Mas o importante é escutar a população e encaminhar isso através da nossa casa e requerer as informações necessárias. Então, dessa maneira, eu peço apoio à aprovação dessa matéria pelos nobres colegas aqui presentes. Mais algum colega vereador gostaria de comentar o requerimento da vereadora Rene? Não? Vamos para a votação do mesmo. Vereador Andrezinho, como o senhor vota? A favor. Vereador Pastor Marlone? A favor, presidente. Vereador Marconei, Agenor? A favor, presidente. Vereador Marconei? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador João Vitor? A favor, presidente. Foi aprovado por unanimidade. Vereadora Helena, desculpe, Helena. A favor. Foi aprovado Aqui. por unanimidade. Presidente. Não dá para fazer duas coisas, gente, eu não consigo ver duas coisas ao mesmo tempo. Então, vereadora Rene. Aprovado. Então, está aprovado por unanimidade agora, porque eu estou tentando fazer duas coisas, três coisas ao mesmo tempo, e aí a cabeça não funciona. Vamos, dando prosseguimento, vamos ao requerimento RF 07/2022, também da vereadora Renata Novaes de Freitas. Por favor, Helena, faça a leitura para a gente. Requerimento RF 007/2022, excelentíssimo senhor Eliomar Bertoldo Siqueira. Senhor presidente, estamos no período pós-chuvas, momento em que se acentuam as condições de seca e estiagem. E por esta razão, a vereadora que este subscreve requer que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal determinar aos escalões competentes de sua administração que informe a esta casa em que pé estão as tratativas e providências para a instalação de uma base voluntária de brigadas de incêndio no espaço que, no passado, esteve destinado a abrigar uma ET e atualmente é alvo de uma ocupação irregular. Sala das Sessões, em 6 de abril de 2022, vereadora Renata Novaes de Freitas. Bom, a palavra está com a autora, se quiser comentar sobre a matéria. Boa noite mais uma vez. Dando sequência, então, a uma série a visita que fizemos, né, tanto o vereador Marconei quanto eu em São Jorge, quanto também o Severino aqui presente, escutamos bastante a população do local e uma das preocupações que não é nem só de São Jorge, mas de toda Alto Paraíso, é que com o final das chuvas as queimadas voltam a aparecer. E a gente não sabe até que ponto que essa negociação da instalação deste ponto específico na antiga ET, conhecida por antiga ET, né, que nunca chegou a ser ativada em São Jorge, está. Então, gostaríamos de saber a quantas andas esse processo, quando será instalado, porque o momento é agora, né? Depois que as queimas vierem, não vai ser mais importante esse processo. Então, ele precisa dar celeridade para que aconteça nesse momento, a instalação da brigada seja efetuada e os brigadistas tenham, então, um lugar seguro aí para poder fazer o seu trabalho. Então, peço aos vereadores que apoiem esta indicação. Mais algum vereador quer comentar a indicação da colega? Vereador Marconei com a palavra. Boa noite a todos. Só parabenizar pela indicação, né? E salientar a importância disso, porque lá em São Jorge tem um parque municipal que é de responsabilidade do município. Então, se os próprios moradores já conseguiram se organizar e montar essa brigada voluntária, né, então qual é a contribuição
que o município está dando para proteger essa área lá do Parque Municipal. Né? Eu creio que esse é o mínimo que o município pode estar fazendo lá e que venha com celeridade essa resposta. Obrigado. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Pastor Marlone. Senhor presidente, boa noite aos meus pares, meus cumprimentos ao senhor Severino, ao senhor Lourenço, sejam bem-vindos. Eu só não entendi na matéria se a brigada é só em função do São Jorge, é isso? Vereador. É só, a matéria se refere só ao São Jorge, a brigada é só para atender o São Jorge? Aqui em Alto Paraíso tem a brigada também de Alto Paraíso, mas lá em São Jorge tem uma brigada só para São Jorge. E em negociação com a prefeitura, ficou então de ser instalada um espaço para poder abrigar os brigadistas. Aqui em Alto Paraíso tem o processo, eu não sei informar em que pé que anda também, mas parece que vai ter uma casa de bombeiros aqui em Alto Paraíso, que vai poder servir também como espaço para os brigadistas. E essa brigada que existe aqui na cidade, ela não atende a região lá, não? É pelo tempo de deslocamento, né? Então, especialmente porque lá trata-se dessa área do Parque Nacional e tem muito combustível na época da seca no entorno, a população se uniu e fez uma brigada voluntária em São Jorge também. Aqui em Alto Paraíso temos a brigada voluntária e quando existe um incêndio, não só a brigada voluntária, mas outras instituições se reúnem para apagar o fogo, mas a sociedade civil organizada de São Jorge montou uma brigada lá e, em negociação com a prefeitura, solicitou, então, um espaço para que eles pudessem colocar os equipamentos e poder fazer a logística com maior precisão e maior eficácia. A matéria é uma indicação ou requerimento? Requerimento, pastor. A indicação, vereadora Helena, por favor. É que a senhora está requerendo informações. Então, é requerimento, vereador. Mas o requerimento é sobre a brigada. São duas coisas que eu entendi. O requerimento é sobre a informação da prefeitura com relação a essa promessa que foi feita para os cidadãos de São Jorge. Então, houve uma negociação, mas até o momento não foi efetivada o espaço para guardar a brigada lá em São Jorge. Então, o requerimento de uma informação como está o processo dessa formalização desse espaço para guardar a brigada de São Jorge. É porque o requerimento, quando é um requerimento, é informação. Se o requerimento aqui está dizendo que tem que fazer lá algo que seria a brigada, tem que ser uma indicação. Desculpa, mas é até onde entendi. A brigada já existe, vereador Marlone. A brigada já existe lá em São Jorge. Não é para fazer a brigada. O requerimento que requer informação sobre onde seria para ser instalado a ET, nunca foi instalado, e eles o pessoal da brigada de São Jorge requereram ao prefeito que cedesse essa área para atender a brigada de São Jorge, voluntário de São Jorge. Então, eles estão querendo informações, requerendo informações para saber a quanto anda esse processo de cessão desse espaço para os brigadistas ocuparem. Eles não têm um espaço definido, então? Não. Então, um requerimento nesse sentido. Parabenizo a vereadora, pode contar com o meu voto. Mais algum vereador quer comentar sobre o requerimento da colega? Vamos para a votação do mesmo. Vereadora Helena, como a senhora vota? A favor. Vereador João Vitor? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador Marconei? A favor. Vereador Agenor? A favor, presidente. Vereador Pastor Marlone? A favor, senhor presidente. Vereador Andrezinho? A favor. Vereadora Rene? A favor. Foi aprovado por unanimidade a indicação da colega Renata Novaes de Freitas. O requerimento da colega Renata. Agora é uma indicação do vereador André Luiz Rodrigues dos Santos, Andrezinho. Ao mesmo senhor Eliomar Siqueira, presidente da Câmara, senhor presidente, considerando o alto volume de veículos ociosos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, considerando as sucatas sem serventia e em situação irrecuperável para uso, considerando ainda a necessidade de fazer caixa financeiro para possível aquisição de bens duráveis, a exemplo de veículos, carteiras de escolas e computadores, indicamos na forma regimental vigente, depois de se ouvir o plenário desta Casa,
solicitar ao mesmo senhor prefeito municipal determinar aos escalões competentes da sua administração que façam os estudos necessários com o objetivo de realizar leilão público dos veículos inutilizáveis e sucatas que compõem a frota municipal. Sala de sessões, em 6 de abril de 2022, assinado o vereador André Luiz Rodrigues dos Santos. Está em discussão a indicação do colega. Inicialmente, a palavra está com o autor da mesma. Boa noite a todos e a todas, vereadores, vereadoras, aos nossos servidores da casa, ao público aqui presente, Severino, Lourenço, sejam sempre bem-vindos à nossa casa, a todos os nossos ouvintes da Rádio Paraíso FM. Senhor presidente, há um tempo atrás, em outubro, para ser mais preciso, em outubro do ano passado, eu fiz uma visita no pátio do nosso hospital, e lá eu pude notar algumas ambulâncias ociosas, sem serventia nenhuma. Inclusive tinha uma que estava em uso, que eles adaptaram um pedaço de madeirite, de plástico, para poder suprir a ausência desse vidro, porque tinha quebrado. Aí esse ano, em nova visita, eu constatei que mantinha-se um problema nessa ambulância. Com isso eu fiz uma indicação solicitando a reparação. E hoje eu fiz também uma visita lá no pátio da nossa Secretaria de Transporte, e eu pude notar também a quantidade de sucatas e de veículos sem serventia alguma. Inclusive lá no pátio nós temos uma Patrol muito antiga, né, e está servindo apenas para troca de peças, né, estão tirando peças de um e passando para outra, assim com outros veículos também. Então, com a finalidade de dar mais transparência, celeridade e também conservação dos nossos veículos públicos, essa indicação é nesse sentido, para que promova um leilão público. E o leilão público tem uma finalidade muito específica, que você pode utilizar o dinheiro para compras de equipamentos. E como citado na indicação, pode estar fazendo aquisição de veículos novos, computadores, enfim, todos os equipamentos que podem servir para as nossas secretarias municipais. Com isso, eu peço o apoio dos senhores e das senhoras na aprovação dessa indicação. Obrigado, boa noite. Mais algum vereador quer comentar a indicação do colega? Vereador João Vitor com a palavra. Bom, boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Helena, vereadora Rene, os demais vereadores. Boa noite, Severino, Lourenço. Boa noite, todo ouvinte da Paraíso FM. Bom, vereador Andrezinho, hoje eu estive lá também e eu vi que tem uma quantidade enorme, né? Caminhão que não consegue levantar mais para rodar. Então, só quero te dar os parabéns e dizer que eu ia fazer essa indicação, mas como o senhor fez, quero só te dar os parabéns e quero assinar junto. Obrigado, presidente. Mais algum vereador quer comentar? Vereador Pastor Marlone. Senhor presidente, quero parabenizar o novo vereador. Isso demonstra você valorizar o bem público. Porque com o passar dos anos, sol, chuva, a tendência é esses maquinários, esses veículos, eles ficarem mais velhos e a prefeitura não tem mais condições de reformar e fazer um investimento. E até acredito que, colocando isso à venda, o município pode aplicar em coisa muito mais durável, que possa garantir mais valorização do dinheiro público. Parabenizo aqui Vossa Excelência. Inclusive, quem sabe isso aconteça, e nós podemos aí comprar, através do leilão, um caminhão-pipa aqui para a nossa cidade. Obrigado, presidente. Mais algum vereador gostaria de comentar? Vereador Marconei com a palavra. Parabéns, vereador André, pela indicação. E mais especificamente na área da saúde, não só os que estão em fase de sucata, os que já estão aí com 15, 20 anos de uso, não tem como o pessoal sair daqui para o hospital em Formosa, em Goiânia, com o risco de parar um carro no caminho, né? Então, esses que já estão com muito tempo de uso também seriam muito interessantes colocar nesse leilão. Mais algum vereador? Vamos para a votação da matéria. Vereador Pastor Marlone, como o senhor vota? A favor, senhor presidente. Agenor? A favor, presidente. Andrezinho? A favor. Marconei? A favor. Rene? A favor. Gugu? A favor, presidente. Helena? A favor. João Vitor? A favor. A indicação do colega foi aprovada por unanimidade. Vamos agora para a indicação MC011 do vereador Marconei Correia. A vereadora Helena que faça a leitura.
Indicação MC 011/2022, excelentíssimo senhor Eliomar Bertoldi Siqueira. Senhor presidente, o vereador que este subscreve indica na forma regimental vigente, depois de se ouvir o plenário desta casa, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, determinar aos escalões competentes de sua administração que seja realizada intervenções urgentes no Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, listados abaixo. Cobertura da caixa de gordura, revitalização e cobertura do Parque Infantil do CEMEI, conclusão de muro de proteção. Tais providências são fundamentais para a manutenção da segurança e bem-estar das crianças e profissionais da educação que frequentam o centro diariamente. Sala das Sessões, em 4 de março de 2022. Vereador Marconei Correia. Bom, está aberta a discussão, a indicação do colega Marconei, com a palavra inicialmente o autor da matéria. Bom, presidente, eu estive visitando aí o CEMEI, né? E foram levantadas algumas demandas lá dessa instituição, e algumas, como está sendo mencionado aí na indicação, com urgência, né, para ser resolvido, porque o exemplo dessa caixa de gordura que está lá está improvisado, foi colocado uma madeirite em cima, né, que uma criança pode pisar em cima e com certeza cai dentro desse buraco, que tem quase 1 metro quadrado. Então, a diretora informou que também já foi solicitada à prefeitura há cerca de 2 meses e ainda está esse buraco enorme lá na creche. Além disso, o parquinho está em uma situação bem complicada lá, de quase abandono, tem brinquedos quebrados, né? Então, a sensação é de que realmente não está sendo feito o investimento necessário no CEMEI, que é o Centro Municipal de Educação Infantil. Além disso, foi colocado também na indicação a conclusão do muro, porque o muro foi começado, mas parou no meio. Então, inclusive, a própria diretora já disse que também já ocorreu invasões, né, de pessoas que entraram para realizar algum furto, por conta que o muro tem 1,70 m, 1,70 m de altura. Está muito abaixo do que deveria ser. E não oferece proteção realmente às crianças e ao patrimônio público que está guardado ali. Então, peço que apoiem a indicação para pedir esse esforço aí da prefeitura. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de comentar a indicação do colega? Vamos para a votação da mesma. Vereadora Helena, como a senhora vota? A favor. João Vitor? A favor. Rene? A favor. Gugu? A favor, presidente. Andrezinho? A favor. Agenor? A favor. Pastor Marlone? A favor, presidente. Marconei? A favor. Está aprovado por unanimidade dos vereadores. Vamos então para a indicação MC 012/2022, também do Marconei Correia. Excelentíssimo senhor Eliomar Siqueira, presidente da Câmara. Senhor presidente, analisando questões relativas à problemática que nos foram relatadas por munícipes do distrito de São Jorge, percebe-se a necessidade de que as atenções se voltem às questões específicas da área de ocupação irregular na faixa de domínio da GO 239. Assim sendo, indicamos na forma regimental vigente, depois de se ouvir o plenário dessa casa, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal determinar aos escalões competentes da sua administração as seguintes providências: levantamento das vulnerabilidades sociais das pessoas que ocupam o local. Sala de Sessões, 6 de abril de 2022, assinado Marconei Correia da Silva. A palavra está em discussão sobre a indicação do colega, inicialmente com o autor da matéria. Bom, essa também é uma demanda já antiga, né, que a gente vem acompanhando há alguns meses, né, e a gente sente assim que essa ocupação irregular, que não é a única do município, precisa de uma atenção especial do executivo, né? Não é simplesmente chegar e pedir para o pessoal sair, precisa ter uma análise de vulnerabilidade das pessoas que estão lá, né? A assistência social fazer uma visita, ver quem são as pessoas, por que estão
lá, né? E é isso que a gente vem pedindo nessa indicação, porque em conversa com a comunidade, a gente percebeu que tem pessoas lá que realmente estão em uma situação muito difícil, né? E cabe ao executivo fazer esse diagnóstico e, quem sabe, propor uma solução, né? Por que não um loteamento social, né, para as pessoas que viveram a vida toda em São Jorge, mas que não têm condição de adquirir um terreno devido à alta especulação imobiliária, tanto lá em São Jorge quanto aqui. Né, são ideias que o executivo pode estar utilizando para melhorar aí a condição de vida das pessoas de São Jorge. Mais algum vereador quer comentar sobre a indicação do colega? Vou colocar a votação, depois que for votado eu vou fazer um pequeno comentário, porque eu não quero influenciar o voto de ninguém, né? E nem posso. Vereador Genô, como o senhor vota? A favor. Vereador Pastor Marlone? Vossa Excelência permite só uma... Pois não? A invasão é a área do município ou é estado? É a faixa de domínio da GO 239, pastor. Por lei, a faixa de domínio, a lei diz que é 45 metros do eixo da estrada. Então, essa invasão lá está dentro desse perímetro de 45 metros. Agora, existe uma nova regulamentação, que eu não tenho ela em mãos ainda, que em perímetro urbano cai por terra essa lei, mas eu não sei ainda qual é essa regulamentação. Então, tudo isso depende, por isso que é importante um parecer jurídico, como a vereadora Rene tem um ofício aqui solicitando a Goinfra, porque existem algumas situações aí que foram mudadas. Eu ia fazer um pedido de vista quanto à matéria, mas é uma indicação, acho que... Sim. Né, então, tranquilo, pode continuar com a votação. O senhor como vota? A favor, senhor presidente. Vereador Marconei? A favor. Andrezinho? A favor. Rene? A favor. Gugu? A favor. Helena? A favor. João Vitor? A favor, presidente. Está aprovado por unanimidade. Bom, nós tivemos, eu em particular, fui lá nesse local já 3 vezes, que eu fiz visita às famílias que estão lá. E conversei, além de conversar com as famílias que estão lá, eu conversei com alguns moradores de São Jorge, que me disseram, não vou citar nome aqui, mas alguns, teve uma pessoa específica muito respeitada em São Jorge, por ser comerciante, por ser de lá, e uma pessoa bem antiga de São Jorge. Ele falou comigo com muita clareza, falou, olha, vocês têm que ter muito cuidado com o que vocês estão fazendo, porque ali tem famílias que já venderam para terceiros já venderam para outros terceiros, e assim virou meio que um comércio e um mecanismo de ganhar dinheiro. Então não é a mesma família que inicialmente começou a invasão e que está lá até o momento, não. Existem famílias que são casos que estão lá desde o início. Tá? Não estou tirando isso de tempo, não. Existem sim famílias que começaram na invasão e que estão lá. E também não estou questionando a questão da vulnerabilidade social, não. Tem que ser feito um estudo, sim, não estou questionando isso. O que eu digo é que existem também pessoas que se aproveitaram da questão daquela área ali, que invadiram e venderam para terceiro, e esses terceiros já venderam, já repassaram para frente, então já teve negociação em cima de negociação dentro dessa área, que é uma área de faixa de domínio do Estado. Então, realmente tem que ser feito um trabalho muito sério de averiguação de todos esses fatos. Tá? Eu sei que já existe, inclusive, uma decisão judicial para que as pessoas deixem aquele espaço ali, né, que a Goinfra já conseguiu, inclusive, uma decisão judicial com relação a isso. Então, assim, é bom que o ofício que será lido daqui a pouco, encaminhado pela vereadora Rene, eu acho que é importantíssimo para que a gente possa ter conhecimento de todo esse imbróglio, né? Porque realmente é algo bem mais complexo do que a gente chega lá e vê as famílias e cada um diz, eu tenho direito porque eu estou aqui há tantos anos, outro eu tenho direito porque eu... e tal. Então existem realmente pessoas que são moradores de São Jorge, que têm e que por merecimento tem que ter o seu terreno, tal, existe, mas existem pessoas que usaram ali como um mecanismo também imobiliário para conseguir ganhar dinheiro em cima e venderam para terceiro e pegou uma área maior e vendeu a metade para outro. Tudo isso existe ali. Eu falo para vocês porque eu tive lá. Eu tive lá 3 vezes, visitei o local, tem casas já antigas, tem casas começadas,
né, só paredes levantadas, quer dizer, tem invasões antigas, tem invasões mais recentes, que quem invadiu antigamente vendeu para pessoas, de uma forma mais recente a pessoa começou a construir. Então existe todo esse mecanismo aí para ser desvendado, né? Então eu acho que o caminho é esse, a gente fazer um trabalho sério de averiguação, né? E principalmente esse trabalho de ver qual a condição social de cada um, para que enfim, se chegue a um denominador comum, né, se encontra a solução para aquela problemática lá. Porque é bem complexo. Eu vou dizer para os vereadores, é algo muito complexo, e eu falo com conhecimento de causa de quem já esteve lá algumas vezes. Tá bom? Então era só mesmo para dar uma... Nós temos ainda a indicação da vereadora Renata Novaes de Freitas, 07/2022, vereadora Helena vai fazer a leitura. Indicação RF 07/2022. Excelentíssimo senhor Eliomar Bertoldi Siqueira. Senhor presidente, buscando contribuir com sugestões que visem melhorias na qualidade do atendimento do Hospital Municipal Gumerciano Barbosa, a vereadora que este subscreve indica, na forma regimental vigente, depois de se ouvir o plenário desta Casa, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine aos escalões competentes de sua administração que faça os estudos necessários com vistas a realizar treinamento de RH para os servidores que atuam na recepção do hospital, bem como fixar avisos nas portas com os horários de atendimento médico. Sala das Sessões, em 6 de abril de 2022, vereadora Renata Novaes de Freitas. Bom, está na pauta para discussão a indicação da vereadora. A palavra inicialmente está com a autora da matéria. Boa noite a todos e a todas mais uma vez. Eu acho que eu cheguei a falar bastante sobre esse relato pessoal, né, que aconteceu comigo no hospital e escutando a muitos munícipes também que tiveram o mesmo problema, inclusive relatado pelo presidente da casa. Essa indicação vem para buscar melhorar, porque quando a gente aponta o erro e não busca indicações de melhoria, a gente não está fazendo a nossa parte também. Então, além de notificar o que está sendo errado, a gente também propõe melhorias para a cidade. Então, eu acredito que fazendo estudos necessários, contratando o pessoal fundamental para esse processo, para fazer esse treinamento com essas pessoas que estão à frente do hospital, que estão representando a cara do hospital para a população, eu acho que esse problema pode diminuir em quase 100% dos casos. Então, eu deixo aqui em aberto para discussão e peço apoio aos vereadores e vereadora que aprovem essa matéria. Mais algum vereador quer comentar a indicação da colega? Vereador Marconei com a palavra. Parabéns, vereadora. Eu creio que o principal problema do hospital hoje é esse, né? O que a gente mais vê de reclamação é o atendimento. Já ouvi relatos de pessoas que não estão mais indo no hospital, preferem ir em Teresina, em Colinas, em São João, do que passar por isso aqui nesse hospital que já tem causado aí tantos transtornos. E essa questão também foi levantada no Conselho de Saúde, né? Eu pedi para que se fosse incluído isso lá também. Obrigado. Mais algum vereador quer comentar a indicação da colega? Vamos para a votação da mesma. Vereadora Helena. A favor. Andrezinho. A favor. Pastor Marlone. A favor, presidente. Agenor. A favor, presidente. Marconei. A favor. Gugu. A favor, presidente. João Vitor. A favor, presidente. Rene. A favor. Está aprovado por unanimidade a indicação da colega Rene. Temos a indicação 08/2022, ao excelentíssimo senhor Eliomar Siqueira. Senhor presidente, conhecendo as dificuldades dos munícipes no que refere às informações fornecidas, muitas vezes de forma desencontrada, por parte da equipe que atua no Hospital Municipal, a vereadora que subscreve indica na forma regimental vigente, depois de ouvir o plenário dessa Casa, que seja solicitado ao ex-senhor prefeito municipal que faça estudos necessários com vistas a proceder com a instalação de um sistema de intercomunicação para avisos e casos de emergência no hospital.
Sala de Sessões, em 6 de abril de 2022, assinado vereadora Renata Novaes de Freitas. A palavra está em aberta para discussão sobre a indicação da colega. Inicialmente, a palavra está com a autora. O caso é bem parecido, né, similar com essa minha indicação anterior, mas resolvi colocar de forma separada porque às vezes a gente chega lá buscando uma informação e essa informação é muito desencontrada. Então, eu acho que existem formas aí e exemplos hábeis de cidades pequenas também, que existe uma comunicação mais direta entre o médico, os atendentes, os enfermeiros e o próprio paciente. Então, acho que vale muito a pena fazer algum estudo nesse sentido para melhorar, né? Como eu falei anteriormente, a gente sempre tenta buscar a melhoria do nosso sistema. E acho que algum sistema de interlocução entre os atores e atrizes que trabalham neste processo, né, entre os funcionários e o próprio paciente, melhoraria e muito a qualidade de saúde do nosso município. Mais algum vereador quer comentar a indicação da colega? Vamos para a votação do mesmo. Como vota o vereador Genor? A favor, presidente. Vereador Marconei? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador João Vitor? A favor. Vereadora Helena? A favor. Vereador Andrezinho? A favor. Vereador Pastor Marlone? A favor, presidente. Vereadora Rene? A favor. Está aprovado por unanimidade a indicação da colega Rene. Temos ainda, por último, como indicação, a indicação 09/2022. Indicação RF 09/2022. Excelentíssimo senhor Eliomar Bertoldi Siqueira, presidente da Câmara. Senhor presidente, considerando as necessidades da população e tendo em vista as unidades escolares do Distrito de São Jorge, somente atendem crianças a partir de 4 anos de idade. A vereadora que este subscreve indica na forma regimental vigente, depois de se ouvir o plenário desta Casa, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal realizar as gestões necessárias com vistas a buscar recurso para a construção de uma creche no distrito. Sala das Sessões, em 6 de abril de 2022, vereadora Renata Novaes de Freitas. Bom, está aberto para discussão a indicação da colega. A palavra está com a autora. Essa foi uma reivindicação, uma reivindicação corrente das mães de São Jorge, porque não tem com quem deixar seus filhos quando vão trabalhar. Então, entendendo que o sistema funciona a partir dos 4 anos de idade, a indicação vem para que os estudos necessários sejam realizados para a construção de uma creche no local e assim favorecer a todas as mães que precisam deixar os seus filhos com alguém num espaço seguro para poder ir trabalhar e trazer o pão de cada dia para dentro dessa casa. Então, conto com o apoio para essa indicação dos nobres colegas. Mais algum vereador quer comentar a indicação da colega? Vamos para a votação. Vereador Genor, como o senhor vota? A favor, presidente. Vereador Pastor Marlone? A favor, presidente. Vereador Marconei? A favor. Vereador Andrezinho? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereadora Helena? A favor. Vereador João Vitor? A favor. Vereadora Rene? A favor. Está aprovado por unanimidade a indicação da colega Rene. Por último, nós temos o ofício RF 05/2022. Será lido para conhecimento dos vereadores, já que o ofício não é votado, ok? Alto Paraíso, 6 de abril de 2022, ao mesmo senhor Pedro Henrique Ramos Salles, presidente da Goinfra, Goiânia e Goiás. Senhor presidente, ao cordialmente cumprimentá-lo, venho através do presente trazer uma demanda do Distrito de São Jorge, local onde há uma área de ocupação na faixa de domínio da GO 239. Assim sendo, solicito que sejam empreendidos os estudos jurídicos em direção ao processo de regularização da referida área. Sendo que se propunha para o momento, elevamos os votos de estima e consideração. Assinado Renata Novaes de Freitas, vereadora. Então, esse ofício será encaminhado ao Dr. Pedro Henrique Ramos Salles, presidente da Goinfra, ok? Bom, hoje nós não teremos expediente de terceiros.
na fase de informes da presidência, eu quero apenas fazer um comentário aqui rápido sobre as extraordinárias que serão realizadas na quinta-feira à noite, na sexta-feira à noite, né, às 20 horas, e no sábado às 8 horas da manhã. Mas essas extraordinárias serão, como nos determina a lei, a extraordinária tem que ser convocada para fim específico. E o fim específico dessa convocação é o PLC 07/2022, que trata do piso salarial dos professores. E eu quero aqui de antemão parabenizar a todos os vereadores que fizeram parte das comissões. Então meu comentário é para isso, para dizer a todos que nós só temos a agradecer, eu acho que a comunidade de Alto Paraíso, pelo empenho de todos os vereadores sobre o trabalho sério que vem sendo realizado. Eu sei que às vezes pessoas que são alheias ao tipo de trabalho que é realizado na casa e as normas legislativas que têm que ser seguidas, até criticam por falta de conhecimento. Mas esses vereadores que hoje estão ocupando as cadeiras da Câmara Municipal têm feito um trabalho excepcional. Então, foi feito estudo do impacto financeiro, ordenamento de despesas, parecer jurídico, tudo isso eu sei que foi solicitado, faz parte hoje do corpo do projeto, e mesmo com tantas matérias para serem apreciadas, os senhores se dispuseram a tirarem um tempo extra aí para trabalharem em função de concluírem os pareceres e fazer com que esse projeto estivesse pronto para entrar na pauta e ser votado em uma sessão extraordinária com início amanhã. Então fica aqui o meu agradecimento como presidente dessa casa e o reconhecimento. Eu sei que ser vereador é complicado, como ontem foi mencionado pelo nosso colega vereador pastor Marlone, ao ler parte do regimento interno, as obrigações, né, que são inerentes ao vereador, os deveres que são inerentes ao vereador, e às vezes a ingratidão também impera, né, que você tenta fazer um trabalho sério e pessoas que às vezes não têm conhecimento das leis que têm que ser cumpridas, têm que ser seguidas, né, dos preceitos legais que a gente tem que obedecer, ficam de fora tirando pedras e não tem o cuidado de vir até a Câmara para saber o que tem sido feito e qual papel tem sido desempenhado pelos vereadores. Então, por isso eu quis fazer esse pequeno comentário aqui, mais em reconhecimento ao trabalho dos senhores, tá? E em agradecimento. Eu sei que todas as pessoas envolvidas nesse processo e que serão beneficiadas por esse projeto, com certeza, se não ficarem gratas, deveriam ficar, porque os senhores vereadores estão adiantando e passando essa matéria à frente de muitos outros projetos, que eu sei disso, em função de ajudar essas pessoas. E por isso fica o meu agradecimento aos senhores aqui, ok? Eu gostaria de saber, vamos então para a tribuna dos vereadores, se algum vereador gostaria de se inscrever na tribuna de hoje. Se quiser falar algo, por favor, faça a inscrição. Vereador Marconei, o primeiro. Bom, boa noite novamente a todos, funcionários da casa, colegas vereadores, vereadoras, aos ouvintes da Paraíso FM. Agora, das devidas boas-vindas aos nossos visitantes de hoje, né? Percebi que acabou de chegar mais um ali para prestigiar aí a sessão de hoje. Então, bem-vindos sempre, Lourenço, Iane e Severino. Bom, utilizar a tribuna de hoje para falar um pouco mais sobre a visita que eu fiz à CEMEI, né, ao Centro Municipal de Educação Infantil, né, que assim como as demais escolas do município, estive visitando também outras escolas, enfrentam grandes problemas estruturais, né, para desempenho aí de suas funções diárias, né. Um dos problemas principais que foram identificados é a questão de falta de professores substitutos, né? Porque geralmente quando
há algum professor de atestado, ocorre aquilo que eu creio que já vem ocorrendo há muitos anos no município, né? Às vezes a própria diretora tem que ir para a sala de aula para que os alunos não fiquem desassistidos. Então, realmente há um déficit de professores e de monitores no município. E por que não, nesse projeto que está na casa, né, criando novos cargos, não sejam acrescentados algumas vagas para novos professores, né? Porque realmente é uma necessidade, né, na escola da fraternidade também, no Educandário Humberto Campos, também há essa necessidade, né? Então, e o município, como foi dito aqui pelo próprio prefeito, há uma folga razoável no orçamento da educação, então está aí uma boa oportunidade de melhorar aí esse atendimento aos alunos do município. Bom, outro assunto é sobre as ocupações, né, no município. Não somente a ocupação irregular de São Jorge, mas eu tenho visto que desde o início do mandato há, não só da casa, mas da população, constantes cobranças para que seja efetivado e trabalhado aí no plano diretor do município, né, que está defasado, tem mais de 20 anos que o plano diretor foi feito e já mudou tudo de lá para cá. E foi montado um comitê, creio que tem um vereador aqui que representa a Câmara nesse comitê. Se possível, eu gostaria de saber depois se já teve alguma reunião desse comitê, porque o plano diretor ele é fundamental para acompanhar esse crescimento desordenado que está tendo no município, né? De São Jorge para cá mesmo, são várias obras sendo iniciadas, além das diversas obras que já estão lá, né? Algumas até em área que não poderia, né? Se a gente tivesse um plano diretor consolidado. Então, esse é um problema bem preocupante, principalmente pela vocação ambiental do município, né? O impacto que essas obras, algumas até acima do tamanho convencional, do padrão aceitável, estão sendo feitas aí no município. E sobre a ocupação, a minha indicação, ela veio no intuito realmente disso, que foi falado, né, de reconhecer quem são as pessoas que estão lá por falta de opção, né, que estão aí à margem da sociedade, não tendo nenhum acesso a programas que deem alguma condições de sobrevivência para essas pessoas, e aqueles que a gente sabe que todos os espaços têm pessoas que estão por oportunidade, mas essa luta das pessoas que estão lá, também fiz várias visitas e realmente tem pessoas lá que são extremamente carentes e precisam desse apoio do município. É uma luta legítima e que vale a pena o município acompanhar. Mesmo sendo uma área do governo do estado, né, a população é de Alto Paraíso, são munícipes de Alto Paraíso, então o executivo precisa realmente acompanhar. E em especial, né, para fazer esse diagnóstico, a Secretaria de Proteção Social. Bom, gostaria de falar um pouco também hoje sobre a feirinha de São Jorge, né? Hoje eu estive lá na feira de São Jorge, conversando com a população e participando da feira também, né? Foram vários produtores lá expondo seus produtos, né? E a feira tem sido muito bem divulgada em São Jorge, né? Pessoas que sempre chegam na feira e falam: nossa, a gente tinha que ir em Alto Paraíso para adquirir os produtos, né? E, por outro lado, os produtores que também relatam as grandes percas que eles tiveram na produção por falta de comércio. Então, unindo o útil ao agradável, trazendo facilidade para a população de São Jorge, está aí a 8ª edição já da feirinha de São Jorge, que está ocorrendo lá no distrito. Para isso era hoje, agradeço o espaço, boa noite a todos. Bom, ouvindo as palavras do vereador Marconei, chegou agora recente a sessão, é Iane ou Iani? Iane, seja bem-vindo, tá? Valeu.
Vereador Marconei, segundo informações que me foram repassadas, a empresa contratada para a elaboração do plano diretor tem no contrato uma disposição, um aditivo de 25%. Só que a empresa não aceita esse aditivo de 25%, ela quer um aditivo de mais de 100%. Então, esse é o imbróglio todo para não dar sequência que está paralisado o plano diretor dentro dessa situação. Porque o município pode, porque está em contrato, dar um aditivo de até 25%. Mas a empresa, porque realmente ela fez um contrato com preço baixo lá no início, né, ela não aceita agora esse aditivo de 25%, ela quer um aditivo acima de 100%. E aí estão estudando sobre qual é mais viável ser feito. Se tentar negociar esse contrato e aumentar essa média de 25% para, sei lá, chegar a um valor que atenda essa empresa, ou se perde parte do que foi feito, que já foi feito muito, né, e cancela-se esse contrato e contrata-se uma outra empresa. Então tem que ver qual a viabilidade financeira e também qual seria a possibilidade aí para que o trabalho não atrasasse mais ainda, né? Então essas foram as informações que eu tive extraoficialmente, né, que eu estou passando para os vereadores. Então está mais ou menos nesse pé aí a situação do plano diretor e continua paralisado. Isso é o que eu posso dizer nesse momento. Vereador Marlone pediu a palavra. Senhor presidente, quero cumprimentar o cidadão Iane, seja bem-vindo. Senhor presidente, eu acredito que o poder público deveria conversar mais, as partes. Essa empresa que está fazendo esse levantamento, eles têm todo o material já praticamente pronto, né? E eu entendo que se você contratar uma outra empresa, eles terão muita dificuldade em fazer levantamento, aquela coisa toda. E o plano diretor, ele não pode ser votado sem a participação, vou dizer, quase 100% da população. Porque é exatamente o plano diretor que vai dar uma direção como que nós vamos estar vivendo aqui em Alto Paraíso. Então temos que ouvir toda a sociedade para que esse plano diretor seja completo, para que a população seja realmente beneficiada no todo, né? Não em parte, no todo. Eu acredito que o prefeito deve estar conversando com a empresa, as partes devem ceder, se houver eu vou até dizer, pela importância do projeto, até ceder um pouco, eu acho que é importante. Senhor presidente, eu cheguei, pedi o senhor secretário Calé que fizesse para mim indicação, mas não, em função do horário não deu tempo mais, mas eu queria aqui citar na tribuna e pedir aqui que Vossa Excelência analisasse. Nós ganhamos um lote, a Câmara de Vereadores em 2017 ganhou um lote na Cidade Alta. E o que ocorre, Vossa Excelência permite que eu faça aqui a leitura, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizar a efetuar a doação de um lote número 1 na quadra 2 do setor Cidade Alta. A Câmara de Vereadores de Alto Paraíso de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno inscrito no CNPJ 24.855.272.001.31, destinado ao uso desta casa de leis. Nós ganhamos esse terreno. E esse terreno ainda não foi fechado. Eu queria ver se é uma possibilidade que Vossa Excelência pudesse mandar fechar esse terreno. Eu estou com a lei de doação aqui, eu vou estar passando aqui para Vossa Excelência. Oi? Como assim fechar o terreno? Sim, fechar o lote que é da Câmara, cercar. Isso porque nós estamos enfrentando aí, senhor presidente, algumas invasões, né? E eu estive conversando com o secretário de Finanças, o senhor Adão, e ele me disse que existe um planejamento da Prefeitura estar fazendo o fechamento de todos os seus lotes aqui dentro da cidade. Isso para evitar exatamente as invasões. Isso tem acontecido, senhor presidente, porque as pessoas elas entram com a invasão, porque a fiscalização muitas vezes não consegue chegar em tempo, né, impedir que isso seja concretizado. Depois que eles conseguem construir um espaço, dificilmente agora a prefeitura consegue tomar.
Isso gera um processo no judiciário, enfim. Eu acredito que essa fiscalização é importante. Se não me engano, parece que tem um vereador que pediu um requerimento de todos os lotes, não sei se foi o vereador André ou o vereador João Vitor. O vereador João Vitor, exatamente um levantamento de todos os lotes que pertencem ao município e fazer fechar esse lote, fazer o cercamento. Isso vai evitar que haja mais invasão, né? Eu acredito que isso é importante. E quanto isso aqui mais era uma indicação, Vossa Excelência tem toda uma análise para analisar, eu acho importante. Eu vou até estar paciência aqui depois para Vossa Excelência. A outra parte que eu queria falar sobre o documento que o vereador estava falando sobre São Jorge. Eu não entendi direito, porque essa invasão parece que ela está às margens da GO, não é isso? Sim. Também está aí. Quantas vezes o fiscal do governo, que administra essas rodovias, eles têm que percorrer e percebe que há uma aproximação dessas construções. Quanto ao trabalho social, a prefeitura, não sei se eu estou correto, ela não pode legislar em função de uma área, de uma jurisdição que não é do município. Ou a prefeitura pode intervir nessa parte, senhor presidente? Não, vereador. Com relação à questão jurídica, a faixa de domínio pertence ao Estado. Então, quem pode tomar qualquer decisão com relação a questionamentos na justiça ou não é o governo do Estado, via Goinfra, que é a empresa que hoje administra a faixa de domínio do Estado, certo? Agora, o que nós podemos fazer, exatamente o que foi colocado pela vereadora Rene, é pedir à assessoria jurídica da Goinfra que nos repasse o que já foi feito. Segundo, eu tive lá, inclusive, com o fiscal da Goinfra um tempo atrás, e o que me foi passado, ele até me mostrou uma ordem de despejo. Então já existe uma ordem de despejo da Justiça para que as pessoas ocupem a área. Tá? Só que aí o fiscal que foi lá comigo, já estava, acho que ele nem está mais trabalhando, já estava um senhor já bem de idade, conhecido meu há muito tempo, o Dr. José Carlos, e ele me falou, Mar, eu não vou interferir, eu não vou chamar a polícia e mandar tirar esse povo daqui não. Sabe? Não vou. Sabe? Simplesmente disse isso, eu não vou. Eu fui com ele lá, eu estive lá com ele, ele falou, eu não vou fazer isso. Que outro faça, eu não vou fazer. Eu já estou saindo da empresa, eu estou aposentado, eu estou deixando, entendeu? Então esse foi o posicionamento do fiscal da Goinfra, ele estava com a ordem de despejo na mão, ele me mostrou. Eu estou com a ordem de despejo aqui na minha mão. Mas eu não vou acionar a polícia, eu não vou fazer isso, que eu não quero carregar isso nas minhas costas de ter deixado um monte de gente fazer uma loucura dessa, tirar gente das suas casas. Eu já estou aposentado, talvez essa seja a minha última viagem, de fato foi, então eu não vou fazer isso. Então agora é importante, eu achei importante o ofício da vereadora, para que a Goinfra se manifeste sobre em que pé se encontra a atual situação. Tá? O que a Goinfra tem feito e qual é a decisão, se houve alguma mudança ou se ainda ainda está tendo validade aquela ordem de despejo, que eu não sei em que pé se encontra, honestamente eu não sei. Mas é importante a gente ficar sabendo para que a gente possa, de repente, o município não pode legislar quanto a isso, mas pode mediar e pode cobrar. Né? Porque, como foi muito bem colocado pelo vereador Marconei, a terra talvez não seja o município, mas os moradores sim. Né? Então cabe ao município sim tomar uma atitude e buscar se aprofundar mais sobre esse tema, fazer esse trabalho para saber qual a vulnerabilidade das famílias que eles se encontram, porque com certeza eu tive lá, eu sei que tem famílias lá que são vulneráveis, eu sei que tem famílias lá que são pessoas nascidas em São Jorge e que são famílias que dependem daquele espaço para morar, assim como tem especulação imobiliária também. Tem pessoas que pegaram e venderam para próximo, o próximo vendeu para um outro próximo. Então, existe todo esse imbróglio. Existem pessoas merecedoras, pessoas carentes, pessoas dentro dessa vulnerabilidade social e que a gente tem que acolher e tem que ajudar a resolver, que isso é o trabalho do município e dessa Câmara também. E também existe essa questão das pessoas que estão ali como especuladores, que também cabe a essa Câmara ajudar a tomar decisões quanto a isso. Entendeu? Então, essa é a situação que tem lá. Eu vejo como uma situação extremamente complicada, não é uma situação de fácil resolução ali, de jeito nenhum.
Porque tem pessoas que já estão ali, acredito eu, há quase 10 anos ou mais, não sei, tem muito tempo, não é coisa que começaram a invadir agora recente, não, é coisa antiga. Entendeu? Então, assim, tem casas que ainda nem foram construídas, está só a parede levantada porque o cara invadiu uma área grande e vendeu a metade para um terceiro. Tudo isso existe lá. Então é algo bem mais complexo, viu, pastor? Senhor presidente, a minha preocupação, o senhor até trouxe um número importante, que tem pessoas há 10 anos, então tudo que eles adquiriram está ali dentro. Né? Então eu falo assim, que eu não conheço até hoje que o Estado ele já fez a indenização de pessoas que fizeram essa ocupação, porque aqui não é o primeiro lugar e que algumas pessoas invadiram essas margens da GO. E eu não sei se o senhor talvez tenha um conhecimento maior que uma possibilidade do Estado indenizar, isso não existe. O vereador Malone, existe uma possibilidade que eu vou começar um estudo sobre isso, porque a partir do momento que você entra no perímetro urbano, perde-se a validade essa metragem da faixa de domínio, que seria 45 metros do eixo da rodovia. Então, quando você entra no perímetro urbano, isso não existe mais. Entendeu? Por exemplo, a GO 118 ou BR 010, como alguns chamam, que é essa que atravessa a cidade aqui. Essa faixa de domínio, ela tem essa espessura de 45 metros, que tem que ser respeitada, até entrar no perímetro urbano de Alto Paraíso. A partir do momento em que ela entrou no perímetro urbano, a medição é outra. Tanto que nós podemos ver que ao lado da rodovia aí tem obras que não respeitam 45 metros. Então, porque dentro da faixa de domínio, dentro do perímetro urbano, são outras medições, são outros valores. E eu não tenho certeza se são 3,5 metros, 4 metros, outro metro. Eu não sei, não posso dizer porque eu não estou com a lei, eu não sei. Mas existem outros valores. Agora, o que nós temos que ver? Como se encontra a questão da faixa, da área de expansão urbana do São Jorge. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. Aquela faixa, aquela lateral das rodovias, é área de perímetro urbano, área de expansão urbana? Se for, fica fácil resolver a situação, porque não vai se respeitar essa medida de 45 metros. É uma outra situação. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, estou fazendo conjecturas aqui, porque eu não sei. Eu sei da lei dos 45 metros, existe. Mas sei também que existe uma outra lei que determina o perímetro urbano é diferente. Entendeu? Porque tem muitas cidades aí, quem anda na cidade sabe que tem rodovia estadual ou federal que passa dentro da cidade e tem comércio no lado de São João da Aliança. São João da Aliança, a rodovia passa e tem uma calçadinha de 1,5 m e tem comércio dos dois lados. Então não se respeita 45 metros porque dentro do perímetro urbano a lei é outra. Então o que nós temos que... O primeiro estudo, vereadora Henrique, que nós temos que fazer é um levantamento para nós sabermos como se encontra a questão do perímetro urbano de São Jorge, ou área de expansão urbana. Tá? Porque com esse estudo na mão, a gente pode matar aquele problema lá. Tá? Inclusive derrubar essa questão jurídica já definida, que é que o fiscal da Goinfra, na última vez que eu estive com ele, que me mostrou que já era uma determinação judicial para retirar as pessoas de lá. Mas fez baseando-se nessa distância de 45 metros. Mas se lá for um perímetro urbano, ou área de expansão urbana. Entendeu? Essa informação, qual é o órgão que nós podemos ter essa informação quanto a? Primeiro nós temos que ver o seguinte, se existe uma lei municipal tratando da questão da expansão urbana e do perímetro urbano de São Jorge. O primeiro ponto é aqui, porque quem determina isso é o município. Uhum. Entendeu? Então, existe uma lei, podemos fazer esse levantamento, Caleb. Se existe uma lei dentro do município, criando a área o perímetro urbano e a área de expansão urbana de São Jorge. Se não existe, cabe a essa casa correr atrás para a gente resolver essa situação e criar essa lei esse perímetro urbano e essa área de expansão urbana de São Jorge, que venha agrupar aquele espaço ali. Que estando agrupando aquele espaço, não há necessidade de respeitar os 45 metros, entendeu? Eu estou falando assim mais sobre isso, pastor, porque como eu sou funcionário da Goinfra há 30 e tantos anos, quase 40 anos, 37 anos eu trabalho na Goinfra, e eu trabalhei nessa área de estrada, de fiscalização de faixa de domínio, inclusive, durante muitos anos. Então essas informações eu falo
mediante o trabalho que eu já executei lá dentro, entendeu? Então, o que eu posso adiantar é isso. Mas nós temos que fazer um estudo mais detalhado para ver quais as leis que existem no município quanto a isso. O senhor me concede uma parte, só para esclarecimento? Sim, vereador. A ordem de despejo, ela está em vigor, mas desde o ano passado o STF determinou que estavam proibidos todos os despejos durante a pandemia, né? Isso foi aumentado também e venceu agora em março. Exatamente. Até março não poderia, mas agora já caiu. Outra questão é que a faixa de domínio no perímetro urbano é 15 metros, mas se houver uma lei municipal, essa faixa pode ser reduzida para 5. Né? Então, o plano diretor ele determina essas faixas e lá em São Jorge, nesse local, é perímetro urbano. Então, daria para fazer essa questão. Mas já existe a lei do São Jorge? É o plano diretor, né? Não, no plano diretor, mas o plano diretor não, atual, é uma lei. Essa lei do plano diretor consta que lá no São Jorge é perímetro urbano, aquela área toda? Isso. Não, que se constar a lei, está resolvido. Eu estou falando assim, porque o plano diretor é uma lei. Né? Se está no plano diretor que ali é perímetro urbano, fica fácil de resolver. Senhor presidente, eu sei que o senhor é um funcionário da Goinfra, mas sei da sua preocupação que o senhor tem com essas famílias. E eu queria pedir que Vossa Excelência colocasse à disposição a estrutura da casa, que pudesse fazer uma pesquisa quanto a essa informação das leis que já existem, e se não, nós propomos uma lei que possa, claro, dentro da lei, fazer tudo dentro da lei, que essas famílias possam ser amparadas. Obrigado, senhor presidente. Sim, vereador Marlone, vamos fazer assim. Eu até comentei ontem, acho que foi na sessão de ontem, não sei, eu fiz um comentário aqui, que nós talvez não devêssemos nem esperar a aprovação do plano diretor, porque a gente não sabe quando vai ser resolvido todo esse imbróglio, mas que nós providenciássemos, através dessa casa, um estudo para redefinição da área de expansão urbana de Alto Paraíso. Porque o que acontece? Tem muitos condomínios irregulares sendo construídos daqui para São Jorge, aqui próximo ao Alto Paraíso, tem muitos loteamentos e não tem como você parar isso mais. Onde já está construído, como foi bem colocado pelo vereador, onde já está construído, não tem como voltar atrás, tem que trabalhar para regulamentar essa situação, para que as pessoas possam legalizar o seu terreno e para que o município também possa cobrar aquilo que lhe é de direito, como taxa de lixo, iluminação, o que for também de direito do município dentro dessas áreas. Então eu acredito que talvez nós devêssemos tratar com mais carinho essa questão de criar uma lei independente de plano diretor, e depois isso pode ser até acoplado, incluído no plano diretor, regularizando essa situação da expansão urbana em nosso município, que é algo que está muito sério, e não adianta a gente fechar os olhos que não existe lei, mas as pessoas estão construindo. As pessoas estão fazendo condomínio, casas, então assim, tem que ter uma lei para, eu não digo para parar isso, mas para regulamentar essa situação toda. Então isso eu acho que é uma das coisas mais graves e mais urgentes que a gente tem que fazer em Alto Paraíso, é exatamente essa lei de definição dessa área de expansão urbana em nosso município. Desculpe eu estar interferindo na fala dos senhores, né, mas para tentar ajudar com alguma informação, tá? Mais algum vereador quer fazer uso da palavra na tribuna? Vereadora Rene com a palavra. Boa noite mais uma vez. Eu gostaria de começar parabenizando aqui a presença do Severino, Lourenço e Yane na nossa Casa dos Vereadores. Acho que é muito importante a presença de vocês aqui, porque foi uma conquista da sociedade, né? A gente ficou fechado quase 1 ano e meio por conta da pandemia, então fico muito feliz com a presença de vocês. Espero que cada vez mais a população possa vir aqui conhecer nosso trabalho de perto, acompanhar e também participar através da expressão da sua própria voz durante a Tribuna Livre. Gostaria de parabenizar o deputado estadual Antônio Gomide, porque ontem mais um projeto de lei voltado à defesa do meio ambiente foi apresentado na Assembleia Legislativa de Goiás. Trata-se do Goiás sem desmatamento. E o Goiás sem desmatamento será uma ferramenta de transparência para deixar sempre em alerta quanto aos índices sobre o desmatamento que deverão ser publicizados para que provoquem iniciativas pela redução desse desmatamento. Então, a matéria, nesse momento, segue para a transmitação nas comissões da Casa.
começando pelo equivalente à Comissão de Justiça e Redação, que lá chama-se Construção e Justiça. E gostaria de fazer um convite provocativo aqui para a vereadora Helena, porque ontem, saindo da nossa sessão, não pude deixar de parar para prestigiar novamente os nossos jovens durante a Batalha do ET. Encontrei a sua sobrinha e a sua filha lá e elas falaram: não acredito que você está aqui e a minha mãe não. Por favor, na próxima terça-feira, arraste a minha mãe para vir com você prestigiar a Batalha do ET. Então eu falei que eu ia dar esse recado durante a Tribuna dos Vereadores. Está aqui feito o convite. Vereadora Helena e demais vereadores que ainda não tiveram a oportunidade de prestigiar esse evento que está se tornando um fenômeno na cidade. Por favor, vale muito a pena. Inclusive, o prefeito Marcos esteve presente no local ontem. Então, acho que vale muito a pena prestigiar. E quem sabe a gente não consegue fazer umas riminhas aí através dos projetos que estão transmitando nessa casa, né? Fica aí o convite para todo mundo. Boa noite. Mais algum vereador quer fazer uso da tribuna? Vereadora Helena com a palavra. Senhor presidente, boa noite a todos aqui presentes. Eu agradeço o convite. Esse convite é muito sério, porque um dos batalhadores é meu sobrinho. O Lucas Marinho e Nayara, minha filha, está sempre envolvida. Então, mas quem sabe, né? A gente não aparece por lá, né? Mais algum vereador quer fazer uso da palavra na tribuna? Vereador Andrezinho com a palavra. Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite, Anne, que chegou após a minha fala. Senhor presidente, antes de entrar nos assuntos que eu gostaria de falar na tribuna, eu quero só fazer uma observação com relação a algumas falas dos meus pares que antecederam. A primeira é com relação à questão dos lotes aqui na cidade. Vereador Pastor Marlone, eu fiz uma indicação no ano passado solicitando o cercamento, limpeza e a identificação de todos os lotes, de todas as APMs aqui do nosso município. Muito em razão de algumas denúncias e reclamações de alguns munícipes que entraram em contato comigo para tentar conseguir viabilizar essa limpeza desses lotes, porque realmente o mato estava ficando mais alto do que a casa dessas pessoas. E durante a limpeza desses lotes, foi identificado que um deles, de fato, não era da prefeitura. E a prefeitura não tinha esse conhecimento. Então, diante dessa questão, eu resolvi fazer essa indicação, solicitando um cercamento, identificação e limpeza, até mesmo para a gente tentar evitar, né, essas invasões que estão sendo e sempre foi constante aqui no nosso município. Então, isso era só para deixar registrada aqui essa indicação que eu fiz no ano passado. Uma outra questão, senhor presidente, e também foi levantado por outros vereadores aqui com relação ao plano diretor. Desde 2010, eu entrei na prefeitura e trabalhava na área de contratos. Então, tinha um certo costume das empresas, sempre que finalizava a vigência e quando ia fazer termo aditivo, sempre elas solicitarem acima do prazo previsto em lei, que no caso é 25%. Então, acredito que falta uma melhor conversa com Arismar, que é o dono da empresa que iniciou os estudos do plano diretor, com relação ao cumprimento do que determina a lei, que é os 25%, para poder fazer o termo aditivo. Então, não adianta vir com esse discurso, que sempre é rotineiro dessas empresas, tentar 50%, 60%, 70%, porque você tem que cumprir o que está previsto em lei, que no caso hoje é 25%. Bom, entrando agora nos assuntos que eu gostaria que eu vou fazer, que eu vou utilizar do meu tempo aqui na tribuna, eu quero trazer aqui uma informação não muito agradável e uma outra que eu estou até contente. Vamos começar com a não muito agradável. Hoje, eu constatei uma triste situação, senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, de um furto na construção da paróquia Nossa Senhora das Graças, da Igreja Católica, em frente ao ginásio. Inclusive, eu acompanhei o padre Renifer durante toda essa ação da Polícia Militar com relação ao boletim de ocorrência. E o que me deixa triste é que as pessoas não têm nem respeito com os nossos templos religiosos. O pastor Marlone está aqui, sabe da importância, a vereadora Helena também. Então, realmente está um absurdo a questão de furtos aqui na cidade. Logo em sequência, eu fiz uma reunião com a Polícia Militar para relatar não só esse caso,
mas outros casos, né, que já vem acontecendo aqui na nossa cidade, e pedir um acompanhamento mais firme, mais constante das nossas forças policiais, que realmente é inadmissível. A nossa paróquia está em plena construção, aí esses infelizes, essa é a palavra que você tem que usar para essas pessoas, vão lá e furtam os materiais, roubaram enxadas, ferros, andaimes, é um absurdo, isso que realmente está acontecendo aqui na nossa cidade. Então, diante disso, gerou essa reunião com a Polícia Militar pedindo intensificação maior com relação aos furtos aqui na nossa cidade. Um outro assunto que me deixou feliz foi o boletim que a Prefeitura publicou hoje, e graças a Deus estamos zerados nos casos de Covid hoje aqui no nosso município. Então é uma informação muito importante e me deixa feliz, não só a mim, né, mas acredito a todos os senhores e as senhoras aqui presentes, né, que realmente essa pandemia veio para destruir famílias, e isso me deixa muito feliz, que graças a Deus estamos vencendo essa pandemia. No mais, agradeço o espaço e boa noite a todos e todas. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra na tribuna? Então, tendo mais nenhum vereador, gostaria só de também fazer um comentário rápido. Eu não sei se os vereadores tiveram oportunidade de ler, mas teve uma nota de esclarecimento emitida pelo prefeito com relação à perca daqueles valores, o vereador André, que foi notificado, do convênio, que foi notificado pela Caixa, né? E aí houve o esclarecimento do Executivo. Não é bem da forma assim que a gente imaginava, pelo menos pelo que foi feito na notificação, né? Aqui é porque para mim está meio complicado, senão eu iria ler a notificação dele, mas a letra é muito pequena e eu estou velho e não enxerga direito, né? Mas depois, se algum vereador quiser, aqui diz: o governo municipal vem através desta esclarecer os fatos divulgados de forma leviana e incompleta em alguns perfis de redes sociais, administrados por pessoas que, ora, buscam influenciar negativamente ações transparentes dessa gestão. A planilha orçamentária do projeto proposto para essa obra estava incompleta, sem a previsão de itens necessários para a correta execução dos serviços, o que ocasionou o fracasso da licitação na modalidade tomada de preço 01/2000, onde nenhuma empresa apresentou proposta. O projeto de construção do centro de eventos citado na publicação foi criado na gestão 2017-2020, o qual, em virtude de não descrição correta dos itens de serviços, implicou-se um erro orçamentário e a correção de todo o projeto geraria uma alta elevação nos custos, onde também, de acordo com a portaria interministerial 424/2016 e atualização pela PI 558/2019, em seu artigo 6º, parágrafo 3º, reformulação de projetos é vedada para todos os níveis, devendo ser mantidos projetos e metodologias executivas aceitas na fase de análise. A Caixa Econômica Federal, responsável por liberar o recurso, somente o faria caso houvesse vencedor no certame licitatório, que foi fracassado ainda no ano de 2020, devido à não participação de nenhuma empresa interessada, como foi citado anteriormente. Destacamos ainda que o projeto encontra-se na Prefeitura para maiores esclarecimentos aos interessados. Alto Paraíso, 6 de abril de 2022. Então essa foi a nota de esclarecimento emitida pelo prefeito municipal, né, pela Prefeitura, por aquele assunto que foi colocado em pauta ontem, inclusive motivo de um requerimento do vereador André. Não foi isso, vereador? Então, eu não sei, eu acho que todos já tiveram acesso a essa nota, né? Não sei se tiveram. Sim, então, mas é só para conhecimento de todos, ok? Pode sim, vereador. Eu acredito que essa nota de esclarecimento, senhor presidente, como bem relatado, foi
exatamente por conta de publicações em redes sociais. Não tem nada a ver com o trabalho do vereador, Não, que está claro dentro da sua que não. função de fazer o requerimento. Tem certeza disso, tem certeza. Não, isso aqui foi bem claro aqui por colocações equivocadas em redes sociais e tal, e não tem nada a ver com o trabalho sério que foi feito aqui, né? Que inclusive eu recebi um comunicado oficial da Caixa, o vereador fez o seu requerimento, isso é uma outra história. Tá certo? Bom, fase das explicações pessoais, algum vereador quer fazer uso da palavra? Tribuna livre, não temos hoje ninguém inscrito. Mais uma vez, só avisando aos senhores vereadores, que amanhã, dia 7 de abril, nós teremos uma sessão extraordinária às 20 horas, ok? E estará em pauta o projeto de lei complementar 07/2022, que altera a Lei Municipal 853/2010 e dá outras providências. É exatamente a lei que se trata do piso salarial dos professores. Então, amanhã, espero contar com a presença de todos vocês aqui. Então, agradecendo mais uma vez os funcionários, colegas de trabalho da casa, agradecendo as pessoas que estão acompanhando aqui no nosso plenário da Câmara, no nosso recinto, muito obrigado, sejam sempre bem-vindos, tá? Agradecendo aos senhores vereadores, ao Fábio Costa, que está na nossa rádio comunitária nos dando esse suporte, agradecendo de uma forma muito especial a todos os ouvintes que tiraram esse tempo para acompanharem os trabalhos do Legislativo Municipal. Eu declaro encerrada essa sessão, em nome de Deus e em nome do povo de Alto Paraíso, como eu disse anteriormente, convocando, já está convocado, aliás, só comunicando a convocação da sessão extraordinária para amanhã às 20 horas, ok? Então, que Deus abençoe a todos, que o amor de Cristo esteja presente no coração de cada um de nós e que todos nós tenhamos uma noite abençoada. Muito obrigado a todos.